Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 30 de março. Essa quarta-feira foi bem movimentada no noticiário botafoguense. Tivemos vários desdobramentos em relação à negociação com Matias Rojas, jogador da seleção paraguaia, camisa 10 do Racing da Argentina, cujo contrato se encerra nesse dia 30 de junho. E o Botafogo, portanto, vai tentando acertar um pré-contrato com o atleta. Inclusive, dependendo do aceite, se ele acontecer em relação a esse pré-contrato, o Botafogo poderia tentar a liberação junto ao Racing. Muito embora as informações aí que estão circulando, seja através do Gentili, do Sérgio Santana, do TF, dão conta de que o jogador teria informado a diretoria do Racing que vai cumprir o seu contrato até o fim, só que não vai renovar. Se na quarta-feira todos os desdobramentos em relação ao mercado de transferências foi sobre Matias Rojas, nessa quinta a gente acordou com uma surpresa. Não sei se boa ou ruim, depende do ponto de vista. Segundo o TF, o Botafogo já tenta há alguns dias a liberação de Júnior Santos junto ao Fortaleza. A equipe cearense que contratou o atleta em definitivo lá da equipe do Japão, que agora eu confesso esqueci o nome, pagando 700 mil euros, cerca aí de 3 milhões e 600 mil reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da cotação. Ele não está sendo aproveitado por lá. O Júnior Santos não está tendo espaço na equipe do Leão do Pici. E por conta disso, também por ter o apreço do Luiz Castro, o Botafogo pode tentar o seu retorno. Mas talvez, essa seja a melhor ou pior definição, depende do ponto de vista, a respeito do que é o 8 ou 80. Quando alguém te perguntar o que significa 8 ou 80, significa dizer que a gente dorme pensando no Matias Rojas e acorda falando do Júnior Santos. Pois é, Esse é o noticiário do Botafogo e a gente vai conversar sobre isso, claro. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para que você deixe o seu like, sempre muito importante. Isso ajuda no crescimento do canal, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. Estamos buscando a marca dos 30 mil inscritos e eu convido você a se inscrever aqui no canal também, caso ainda não seja inscrito, claro. Se já foi inscrito, convida outros torcedores para conhecer o nosso trabalho, que vai ajudar pra caramba. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, vamos começar pela quarta-feira, O caso Matias Rojas. O jogador da seleção paraguaia, camisa 10 do Racing da Argentina, tá conversando com o Botafogo. O próprio Mazuco, quando participou do sorteio da Copa Sul-Americana, confirmou ao GE de que o Botafogo de fato tem interesse no atleta e tá em negociação. Só que, claro, o jogador tá valorizado, tem uma proposta lá dos Emirados Árabes, segundo o canal do TF, multimilionária, cerca de 25 milhões e meio de reais, juntando luvas e salários. Lá nos Emirados, o salário dele seria na casa dos 1 milhão e 300 mil reais, só pra gente ter uma ideia da valorização do atleta, E obviamente, o fato de ter uma proposta do mundo árabe, mesmo que o jogador nem pense, nem cogite, por exemplo, jogar por lá, vai encarecer a negociação com o Botafogo. Elemento básico de uma negociação. Se você tem uma proposta acima, você tenta melhorar o acordo que você efetivamente quer fechar. O Botafogo, claro, vai tentando encontrar um denominador comum e ontem à noite voltou a conversar com o jogador e seus representantes, chegando mais próximo de um entendimento, mas ainda nada sacramentado. Conforme eu disse, dependendo do aceite do jogador, o Botafogo poderia até tentar uma liberação junto ao Racing ainda nessa janela. Mas vendo o desenho do que está acontecendo, sabendo que é difícil que o jogador chegue ainda nessa janela, o Botafogo já está se mexendo. E aí surgiu o nome do Júnior Santos. A gente não sabe se o Júnior Santos, por exemplo, retornaria ao Botafogo com empréstimo com opção de compra, sem o Botafogo pagar nada nesse momento. É uma alternativa. Ou será que o Fortaleza vai querer recuperar parte do seu investimento de imediato? São questões que ainda não estão muito claras. Mas uma coisa é importante dizer, é decepcionante você ver que o nome do Júnior Santos mais uma vez surge no radar do Botafogo. E por que eu digo isso? Não é porque o jogador não foi útil em 2022, porque foi. A gente tem que ser sincero aqui. Eu posso não gostar do futebol do Júnior Santos, mas dada a circunstância, o contexto e cenário que a gente teve no último Brasileirão, onde o Gustavo Sauer se machucou, o Piazon era uma alternativa para a ponta direita e a gente não tinha ninguém para jogar por ali, o Júnior Santos efetivamente teve alguma boa participação. Ia do 8 ao 80 na mesma jogada, é verdade, Fazia um lance maravilhoso, mas depois se atrapalhava com a bola. A gente sabe como é que funciona o Júnior Santos. E por isso que eu falo que é decepcionante. Porque a gente espera, claro, e cria uma expectativa de que janela após janela a gente possa ver uma evolução no elenco do Botafogo. Uma evolução em relação aos nomes que a gente vai buscar no mercado. Permanecer com o Júnior Santos, ou melhor,
Retornar com o Júnior Santos ao elenco do Botafogo significa dizer que a gente não vai sair do lugar, pelo menos nessa primeira janela de 2023, em relação à nossa ponta direita. A gente vai olhar para a ponta direita e vai enxergar os mesmos problemas que enfrentamos na última temporada. Não era essa a expectativa do torcedor, ainda mais com a principal janela do futebol brasileiro aberta desde o começo de janeiro. A gente esperava, claro, um tipo de movimentação diferente. Mas no fim das contas, com a água batendo no pescoço, a 5 dias do término da janela de transferências, o Botafogo tá tendo que se movimentar. Tá tendo que olhar para o Júnior Santos e pensar assim, bom, foi útil no ano passado, a gente continua ali com as mesmas peças aqui nessa posição, vai que, né? E o Júnior Santos, nunca é demais lembrar, tem um apreço, conta com o apreço do Luiz Castro. Chegaria para ser titular no lado direito, né? A verdade seja dita. Não podemos aqui pensar de outra maneira quando a gente olha as alternativas. É claro que agora tem o Carlos Alberto, pode jogar por ali, mas o Júnior Santos chegando, você tem dúvida que o Luiz Castro vai colocar o Júnior Santos como titular da ponta direita? Eu não tenho a menor sombra de dúvida, sinceramente. Agora, sobre Matias Rojas, seguem as conversas. A gente ficou sabendo do nome do jogador, do interesse do Botafogo no jogador, há 3, 4 dias atrás. Só que já tem torcedor falando assim que, ó, virou novela, o cara tá fazendo um doce danado. E não é bem assim, né, minha gente? O jogador que tem 27 anos, claro, tá buscando o melhor acordo para si. Tá tentando extrair o máximo valor das conversas com o Botafogo. Então não tem essa do cara tá fazendo doce, já virou novela. A gente tem que aprender a lidar com grandes negociações. Foi como eu escrevi lá no Twitter. É melhor você correr o risco de um não com um jogador diferenciado, você buscar a contratação desse cara, mesmo que não dê certo, do que você ir no refúgio com a certeza do sim. É ou não é verdade? O que você prefere? Ver o Botafogo tentar um Matias Rojas, um cara que realmente pode agregar, que poderia assumir aquela titularidade ali na ponta direita, entregando ótima performance, muitos resultados? Ou de repente você olhar assim e falar, não tem o Matias Rojas, então vamos nesse cara aqui mesmo, que o sim é garantido. Eu, sinceramente, prefiro tentar o jogador diferenciado. É claro que a gente não vai em todos os jogadores assim. Nem todas as contratações do Botafogo serão jogadores diferenciados. Mas a gente poder ver o Botafogo tentar esse tipo de atleta é muito importante. E é disso que se trata essa decepção em relação a ver novamente o nome do Júnior Santos no radar. Porque a gente estava esperando uma outra coisa ali para a ponta direita. Coisas do futebol, né? A gente que lide com nossa frustração e o Botafogo que busca alternativas aí interessantes para reforçar o seu elenco. Ainda restam alguns dias para poder fazer algo diferente. Será que esse algo diferente vai acontecer? Será que o Rojas vai fechar com o Botafogo? Se fechar, lá para a segunda janela, né? A janela vai abrir no dia 3 de julho, sempre importante lembrar, e vai até o dia 2 de agosto. Então o Rojas, cujo contrato se encerra no dia 30 de junho, sairia da Argentina e viria ao Botafogo. Porém, tem essa concorrência do mundo árabe. Uma concorrência fortíssima, muita grana envolvida, e o Botafogo vai ter que realmente fazer alguma coisa diferente. A pedida salarial do Rojas, no primeiro momento, segundo consta nas informações, foi muito acima daquilo que o Botafogo estava imaginando. E olha que, segundo o agente do jogador, a proposta do Botafogo é realmente muito interessante. 3 anos de contrato e um salário que poucas equipes no futebol sul-americano conseguem pagar. Palavras do intermediário do jogador. Então, esse é um ponto importante aqui, né? Já é uma proposta bem interessante. O Rojas poderia chegar ao Botafogo como o maior salário do time e também um dos maiores salários do futebol brasileiro, pelo menos segundo a pedida inicial do atleta. Segundo consta também, o Rojas gostaria de contar com um aumento anual, e um aumento bem considerável, né? Chegaria com salário A, né, nesse ano de 2023, em 2024 A mais 1, vamos botar assim, né? E em 2025 A mais 2. Então realmente seria um aumento progressivo aí. O Botafogo conversou com o atleta sobre isso, até flexibilizou essa questão, mas ainda não chegou num denominador comum. E as conversas seguem. A única dúvida é, vai chegar agora? Vai chegar só em julho? Não vai chegar? O que vai acontecer em relação a Matias Rojas? E em relação a Júnior Santos, Fogão? O que você pensa sobre a volta dos que não foram? Quero saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação aqui no canal, você sabe, é sempre muito importante. Na hora do almoço eu tô de volta para a gente poder debater sobre todas essas questões que estão acontecendo às vésperas do encerramento da janela de transferências, a primeira do futebol brasileiro. Tamo junto e até a próxima.